Você já ouviu falar de Pompeia, a antiga cidade romana destruída pela erupção do Monte Vúvio em Language Not Registered for Generation DC? Menos conhecida é a cidade vizinha de Herculano, também soterrada pelo vulcão. A inteligência artificial acaba de decodificar um pergaminho romano lacrado por Language Not Registered for Generation anos. E os historiadores estão sem palavras. Não sem palavras porque a tecnologia funcionou, mas sim por causa do que ela descobriu. Por Language Not Registered for Generation anos, uma biblioteca enterrada sob rocha vulcânica guardou textos que nenhuma pessoa viva jamais havia lido. Pergaminhos tão frágeis que tocá-los significava destruí-los. Pergaminhos que desafiaram todos os estudiosos, todas as ferramentas, todas as tentativas de desvendar seu conteúdo por 3 séculos. Então, a inteligência artificial fez o que nenhum humano conseguiu. Ela alcançou a escuridão de um pergaminho romano carbonizado e lacrado e extraiu palavras. Palavras reais, palavras antigas. Palavras escritas quando o Império Romano ainda estava em seu auge, depois sepultadas por uma erupção vulcânica e nunca mais vistas até agora. O que a IAA encontrou dentro daquele pergaminho é o detalhe que deixou os historiadores sem palavras. E quando você ouvir, entenderá exatamente o porquê. Esta é a história de como tudo aconteceu e o que significa para tudo o que pensávamos estar perdido para sempre. A biblioteca que Vesuvius engoliu. Essas ondas gigantes matam toda a vida humana e todas as outras formas de vida. E então, onda após onda, elas começam a acumular essas camadas de cinzas que se compactam em rocha até chegarmos a isso. Era Language Not Registered for Generation de Agosto, de Language Not Registered for Generation DC. E os habitantes de Herculano não faziam ideia de que a montanha atrás da cidade estava prestes a apagá-los da história. Herculano não era Pompeia. Pompeia era comércio. Barulhenta, lotada, transacional. Herculano era a riqueza em sua forma mais refinada. A elite romana vinha para cá para pensar, para ler, para possuir o tipo de biblioteca que anunciava que seu dono ocupava um patamar de civilização completamente diferente. Um desses proprietários possuía uma biblioteca sem igual no mundo antigo. Historiadores acreditam que a Vila dos Papiros, uma extensa propriedade à beira-mar, agora soterrada sob a moderna cidade de Herolano, pertencia a Lúcio Calpérnio Pisão Cesino, sogro de Júlio César, um homem que colecionava não apenas riquezas, mas também conhecimento. Sua vila continha mais de 1000 rolos de papiro, textos filosóficos, tratados científicos, obras de pensadores cujos nomes ainda conhecemos e cujas ideias ainda debatemos hoje. Eis o que aconteceu com eles. Quando Vuvius entrou em erupção, a onda piroclástica atingiu o vulcão a temperaturas estimadas acima de Language Not Registered for Generation graus Celsius. Os pergaminhos não queimaram. Carbonizaram-se, fundindo-se em densos cilindros negros que, para qualquer olhar destreinado, pareciam pedaços de carvão. Densos, frágeis, completamente selados. Mas as palavras em seu interior ainda estavam lá, trancadas na escuridão, intactas. E então, mais de Language Not Registered for Generation anos depois, trabalhadores que cavavam um poço na década de Language Not Registered for Generation perfuraram o teto daquela vila soterrada e retiraram punhados do que pensavam ser carvão. Eis a questão. Alguns dos primeiros escavadores nem sequer reconheceram o que estavam segurando. Relatos da época descrevem trabalhadores jogando pergaminhos no fogo ou os descartando. O cardeal Camilo Paderni, que supervisionou os primeiros esforços de recuperação, teria descartado centenas deles como cilindros negros sem valor. Os que sobreviveram foram eventualmente levados para museus, onde permaneceram silenciosos e ilegíveis pelos 3 séculos seguintes. Era possível segurar um pergaminho de Herculano. Era possível vê-lo. Mas no momento em que alguém tentava abri-lo, ele se desfazia em pó. Por quase Language Not Registered for Generation anos,
Ninguém conseguiu descobrir o que fazer a respeito, mas um homem se recusou a aceitar que o silêncio tivesse que durar para sempre. E o que ele iniciou mudaria tudo o que pensávamos saber sobre o que a IA poderia fazer. O homem que persistiu. Brent Seals, cientista da computação da Universidade de Kentucky, não aparenta ser alguém que passou 2 décadas lutando contra uma barreira invisível. Ele é gentil, preciso, o tipo de pessoa que escolhe cada palavra como se elas importassem, o que, considerando sua profissão, importam mesmo. Ele começou a trabalhar no problema do pergaminho de Herculaneum no início dos anos Language Not Registered for Generation, com uma técnica que chamou de desenrolamento virtual. Em vez de abrir fisicamente um pergaminho frágil, ele usava escaneamento Language Not Registered for Generation D de alta resolução para mapear toda a estrutura interna. Cada camada, cada dobra, e então, computacionalmente, essas camadas eram separadas em uma tela, lendo o texto sem nunca tocar no pergaminho. E acredite, funcionou estruturalmente. Os modelos Language Not Registered for Generation D dos pergaminhos eram extraordinários, belíssimos. Até Seals e sua equipe conseguiam ver as camadas de papiro enroladas firmemente dentro da casca carbonizada. Mas a tinta era invisível. Os antigos escribas romanos escreviam usando tinta à base de carbono aplicada ao papiro carbonizado. Carbono sobre carbono, preto sobre preto. Quando os resultados dos exames ficaram prontos, não havia contraste, nenhum sinal. As letras que deviam estar lá, que definitivamente estavam lá, simplesmente não podiam ser distinguidas do material circundante. Disseram repetidamente a Seals que o problema era fisicamente insolúvel, que o contraste não existia, que nenhuma tecnologia, atual ou futura, conseguiria extrair sinal daquele tipo de ruído. Mesmo assim, ele persistiu por Language Not Registered for Generation Anos. Eis o que ninguém previu. A grande descoberta, quando finalmente acontecesse, não viria por meio de um lento processo institucional. Ela viria por meio de uma competição aberta, um estudante de Language Not Registered for Generation Anos e uma IA que aprendeu a enxergar algo que o olho humano jamais conseguiria. O desafio da Vuvius, a tecnologia não funcionaria. A possibilidade de não alcançarmos nossos objetivos era muito real. Agora, olhando para trás, após Language Not Registered for Generation, anos de coleta e análise de resultados, em março de Language Not Registered for Generation, Brent Seals, juntamente com os investidores do Vale do Silício Nat Friedman e Daniel Gross, lançaram o desafio Vuvius, uma competição global aberta com um prêmio de US Language Not Registered for Generation milhão, disponível para qualquer pessoa na Terra que conseguisse ler o texto de dentro de um pergaminho de Herculaneum lacrado. Eles forneceram os dados, tomografias computadorizadas de altíssima resolução de 2 pergaminhos completos, realizadas usando um acelerador de partículas na instalação Diamond Light Source, no Reino Unido. As tomografias produziram imagens com uma resolução de apenas Language Not Registered for Generation micrômetros por voxel, suficientemente detalhadas para visualizar fibras individuais de papiro. Eles publicaram tudo online. Cada tomografia computadorizada, cada script de processamento, cada modelo que haviam desenvolvido. Sem controle de acesso, sem necessidade de credenciais acadêmicas, sem vínculo institucional. Essa decisão foi controversa e mudou tudo. Em poucas semanas, uma comunidade global se mobilizou em torno do conjunto de dados. Engenheiros de aprendizado de máquina, especialistas em ciência clássica, pesquisadores de visão computacional e programadores amadores de dezenas de países, todos trabalhando em paralelo, compartilhando descobertas em tempo real, a um ritmo que nenhuma instituição sozinha conseguiria acompanhar. Eles debatiam em fóruns, passavam as noites em claro ministrando treinamentos em clusters de GPUs, publicavam resultados e convidavam críticas de estranhos. E então, em Language Not Registered for Generation, de outubro de Language Not Registered for Generation,
Um estudante de ciência da computação de Language Not Registered for Generation, anos, chamado Luke Faraday, enviou algo que silenciou os pesquisadores principais do projeto. Era um fragmento de cerca de 4 centímetros quadrados da superfície de um papiro virtual. E nele, renderizadas em um cinza fantasmagórico sobre um fundo carvão, estavam letras gregas, claras, legíveis, inconfundíveis. Pela primeira vez, em Language Not Registered for Generation Anos, alguém havia lido um texto de dentro de um pergaminho de herculano lacrado. Se você é o tipo de pessoa que quer estar presente quando o próximo silêncio de Language Not Registered for Generation Anos for quebrado, inscreva-se e ative as notificações, porque existem centenas de outros pergaminhos e a máquina está apenas começando. A palavra que deixou todos perplexos. Está escrito Roakshow? Sim, é uma palavra muito específica no mundo antigo. Quando você confecciona e veste roupas roxas, significa que você é muito rico. É como dirigir uma Ferrari. James Bruce viu muitos textos antigos em sua carreira. Como papirologista, ele é alguém que dedica sua vida profissional ao estudo de documentos escritos em papiro. Ele aprendera a ler grego e latim danificados, desbotados e fragmentários. Da mesma forma que a maioria das pessoas lê um jornal, era o seu trabalho e era bom nisso, mas quando se sentou diante da saída do modelo de IA de Ferator, algo estava diferente. Ele se inclinou para mais perto, ficou em silêncio, olhou fixamente para a tela por um longo tempo sem dizer nada, o que a máquina havia extraído de dentro do pergaminho lacrado. Pergaminho PHERC, Paris. Language Not Registered for Generation. Nunca aberto, nunca danificado, ainda fisicamente intacto, foi uma palavra grega que Bruce Wallace reconheceu imediatamente. Uma palavra que não deveria estar ali. Uma palavra que, uma vez confirmado o que ele estava vendo, o fez entender que aquilo não era apenas um marco tecnológico. Poderia ser um texto completamente desconhecido. A palavra era pureras, púrpura. A palavra pifura começa a ficar muito clara, explicou Bruce depois, ainda mal conseguindo conter a empolgação. E essa é a palavra para púrpura. Eis por que isso importa. No mundo romano antigo, púrpura não era uma cor. Era uma declaração de poder sem equivalente moderno. O púrpura de Tyrion, o corante específico mencionado em contextos romanos de elite, era extraído de caramujos marinhos do gênero Murex em um processo tão trabalhoso que exigia milhares de caramujos para produzir um único grama. 1 quilo de lã tingida de púrpura custava o equivalente a Language Not Registered for Generation quilos de ouro em certos momentos da história romana. O imperador Nero teria tornado crime capital o uso da cor por qualquer pessoa fora da família imperial. Segundo Bruce Wallace, quando você confecciona e veste roupas roxas, isso significa que você é muito rico. É como dirigir uma Ferrari. Os imperadores romanos usavam roxo exatamente por esse motivo. A própria cor anunciava a autoridade imperial a todos que a viam. Mas é aqui que a coisa fica estranha. Quando os pesquisadores compararam o novo texto com todos os pergaminhos de Herculano publicados anteriormente, não encontraram nenhuma correspondência. Nenhum texto conhecido em toda a coleção continha essa passagem, o que significava que eles não estavam lendo uma nova parte de uma obra já conhecida. Possivelmente, estavam lendo algo que nenhuma pessoa viva jamais havia encontrado. A IA acabara de decodificar um pergaminho romano selado por Language Not Registered for Generation Anos. E os historiadores ficaram sem palavras. Não porque a tecnologia os surpreendesse mais, mas porque a palavra que surgiu da escuridão era roxa. E ninguém conseguia explicar imediatamente o porquê, o que a máquina havia aprendido a ver. Vuvius bombardeou a cidade com sucessivas e massivas ondas de calor e cinzas durante Language Not Registered for Generation Horrors. Então, como uma IA consegue ler uma tinta que é literalmente invisível ao olho humano? A resposta começa com uma descoberta inesperada. Quando os escribas antigos aplicavam tinta no papiro, a tinta ficava sobre as fibras, criando uma textura microscópica na superfície, quase imperceptível, mas fisicamente real.
Quando o pergaminho carbonizava, essa textura era preservada, congelada no lugar. O problema era que, em imagens de tomografia computadorizada padrão, não havia nada que distinguisse a superfície com tinta da superfície sem tinta. Ambas pareciam carbono. Ambas pareciam pretas. Mas eis o que as equipes de aprendizado de máquina descobriram. A tinta e o papiro ao redor não carbonizaram exatamente da mesma maneira. As regiões com tinta desenvolveram um padrão de craquelamento distinto. Linhas de fratura finas e irregulares, sutilmente diferentes do papiro sem tinta. A diferença era invisível a olho nu, completamente indetectável pelos pesquisadores que analisavam essas imagens há anos. A máquina, porém, conseguia vê-la. Luke Faraday, trabalhando em um escritório em casa com uma placa de vídeo comum. Um cluster treinou uma rede neural especificamente para detectar esse padrão de rachaduras na superfície interna curva e em camadas do pergaminho. Youssef Natter e Julian Schilliger desenvolveram abordagens concorrentes nas semanas seguintes, cada um se baseando nas descobertas públicas do outro. Eles compartilhavam código em tempo real, discutiam sobre metodologia e iteravam mais rápido do que qualquer processo de revisão acadêmica poderia acompanhar. Fiquei incrivelmente animado, disse Faraday sobre o momento em que seu modelo começou a produzir resultados legíveis. Não esperava que funcionasse tão bem. A imagem final inovadora mostrou não apenas letras isoladas, mas texto sequencial, colunas de escrita grega estendendo-se por uma superfície virtual que havia permanecido selada por 2 milênios. Paris, Language Not Registered for Generation, nunca tinha sido aberto, nunca tinha sido tocado, e a IA simplesmente atravessou a parede. É essa a parte que muda tudo, porque se um pergaminho selado pôde ser lido dessa forma, existem centenas mais. A dimensão do que ainda está enterrado. Os primeiros caçadores de tesouros desenterraram estátuas e riquezas suficientes para encher uma sala inteira do Museu de Nápoles, mas os maiores tesouros não parecem ter valor algum. Pare, eis algo sobre o qual ninguém fala o suficiente. A Vila dos Papira foi escavada em apenas uma fração de sua extensão total. Levantamentos com radar de penetração no solo realizados no início dos anos Language Not Registered for Generation revelaram cômodos adicionais, possivelmente um andar superior inteiro, que permanecem enterrados e intocados sob Language Not Registered for Generation metros de material vulcânico. A teoria acadêmica predominante é que a biblioteca principal da vila, que teria contido obras em latim e uma gama muito mais ampla de assuntos do que os textos gregos epicuristas encontrados até agora, ainda está lá embaixo, intacta, à espera de ser descoberta. E tem mais. O mundo antigo produziu um enorme acervo de literatura, filosofia e ciência. Grande parte se perdeu, apagada pelo tempo, pelo fogo, pela destruição deliberada e pela simples negligência ao longo de Language Not Registered for Generation séculos. Sabemos por fontes antigas que Aristóteles escreveu centenas de obras. Temos menos de Language Not Registered for Generation. Epicuro teria produzido mais de Language Not Registered for Generation textos. Temos 3 cartas e alguns fragmentos. Escolas inteiras de pensamento sobrevivem apenas como ecos, resumos indiretos, citações feitas por autores que discordavam delas e tinham todos os motivos para distorcer o que diziam. As obras perdidas não são uma nota de rodapé. Elas representam uma lacuna fundamental no que sabemos sobre a história do pensamento romano. Argumentos que moldaram a política romana, a ciência grega, a teologia cristã primitiva e os fundamentos da filosofia ocidental existem para nós apenas como sombras. Mas em algum lugar sob aqueles Language Not Registered for Generation metros de rocha vulcânica, os originais ainda podem estar lá. James Brusuela disse isso claramente. Vamos bater à sua porta. Pode me dar mais trechos? Quero mais linhas,
Mais linhas, mais linhas. Ele não estava falando metaforicamente. Ele estava falando sobre o que acontece a seguir. E o que acontece a seguir é a parte que deveria tirar o sono de todos os historiadores do planeta. 20 anos de erros. O que vocês estão vendo atrás de mim é o primeiro conjunto de textos já encontrado dentro de um pergaminho fechado de Herculaneum. Esta é a primeira vez que alguém vê este texto em Language Not Registered for Generation Anos. Existe um vídeo do momento em que Brent Seals vê o texto decodificado pela primeira vez. Ele está sentado em frente a um monitor em uma sala silenciosa. A imagem carrega. Ele se inclina para a frente e então fica completamente imóvel. Não a imobilidade do processamento, mas a imobilidade de alguém cujo corpo inteiro acompanhou algo que sua mente já sabia ser possível, mas que ele nunca se permitiu acreditar completamente. Ele não comemora, ele não fala, ele apenas encara. Após um longo momento, ele diz em voz baixa: "O que estou vendo agora é realmente o que eu estava procurando." Para alguém que passou Language Not Registered for Generation anos ouvindo que o que estava tentando fazer era fisicamente impossível, que o contraste da tinta não existia, que a tecnologia não funcionaria, que os pergaminhos não poderiam ser acessados, que ninguém financiaria o projeto, que nenhuma instituição cooperaria, que toda a empreitada era um projeto ambicioso que jamais se concretizaria. Essas Language Not Registered for Generation palavras carregam um peso que nenhum resumo consegue capturar completamente. Agora que olho para trás, depois de Language Not Registered for Generation, anos de agregação e acúmulo de resultados, disse ele aos colegas posteriormente, é realmente surpreendente perceber que todas aquelas pessoas que disseram que não conseguiríamos fazer tudo aquilo estavam erradas. Estavam erradas. Eis o que o desafio Vuvius provou além da única passagem decodificada. Provou uma metodologia, um processo replicável e escalável, tomografias computadorizadas de alta resolução, detecção de criptação por IA, desdobramento virtual e especialistas em literatura clássica fornecendo verificação. A AI encontrou o sinal no ruído. Bruce e seus colegas leram o que descobriram e entenderam o que significava. Esse oleoduto agora pertence ao mundo. Foi documentado, publicado e disponibilizado gratuitamente. A questão não é mais se os pergaminhos selados podem ser lidos. A única questão que resta é o que eles dizem. E com base na primeira palavra que emergiu da escuridão, a resposta a essa pergunta pode ser mais surpreendente do que qualquer um ousou prever. O que o roxo poderia estar dizendo? Voltemos àquela palavra, pobre furos. Roxo. A passagem em que ela aparece ainda está sendo analisada. A equipe que trabalha na tradução ainda não publicou uma identificação definitiva da autoria ou do assunto do texto completo, mas o contexto é instigante de uma forma que tira o sono dos estudiosos. A coleção de Herculano foi quase certamente reunida em torno das preferências filosóficas de Filademo de Gdara, um filósofo epicurista que viveu no século I a.C. e serviu como uma espécie de intelectual residente para o rico proprietário da vila. Os pergaminhos que foram abertos e parcialmente lidos tratam quase exclusivamente de temas epicuristas. A natureza do prazer, a boa vida, a defesa filosófica da simplicidade em detrimento da ambição. É aqui que a coisa fica interessante. A filosofia epicurista tinha considerações muito específicas e complexas sobre luxo, status e o tipo de riqueza ostensiva que a púrpura representava na cultura romana. O próprio Epicuro argumentava que o prazer derivado de demonstrações extravagantes nunca compensava a ansiedade decorrente da busca e da proteção desses bens. Seus seguidores, em diferentes graus, construíram argumentos filosóficos inteiros em torno dessa tensão. Um pergaminho dessa coleção, uma coleção definida pelo pensamento epicurista, que discute a púrpura, o símbolo máximo de status romano, poderia estar fazendo inúmeras coisas extraordinárias. Poderia ser uma crítica ao poder imperial, uma análise do desejo, um argumento filosófico sobre a natureza da aparência versus a realidade, um texto que aborda diretamente a política de quem podia usar o que
em uma sociedade onde as roupas literalmente anunciavam seu status legal. Ou poderia ser algo para o qual não temos categoria, uma voz que nunca ouvimos antes, um pensador cujo nome se perdeu na história por Language Not Registered for Generation anos. Apresentando um argumento que ainda não conseguimos formular. Ninguém sabe ainda. E esse desconhecimento, essa qualidade específica de descoberta suspensa, é exatamente o que torna este momento diferente de tudo o que aconteceu na história clássica em nossa memória recente. A porta permanece aberta. A história não termina aqui. Ela mal começa aqui. O desafio Vesuvius continua. Novos níveis de premiação foram anunciados para a leitura de mais partes do pergaminho. O objetivo final é a decifração completa de pelo menos um texto inteiro. Farader, Nater, Schilliger e dezenas de outros pesquisadores da competição original continuam seu trabalho, refinando seus modelos e aplicando suas técnicas a fragmentos adicionais do pergaminho. A máquina está aprendendo, melhorando e ficando mais rápida. Discussões mais amplas estão em andamento sobre o acesso à coleção completa no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, sobre o financiamento de tomografias computadorizadas de alta resolução adicionais e sobre o que um esforço sistemático para analisar cada pergaminho conhecido realmente exigiria. Essas discussões têm um caráter diferente agora do que tinham há 2 anos, porque há 2 anos isso era teórico, agora já foi feito. E sob a terra em Ecolano, a vila dos Papiri aguarda. James, E em algum lugar nas salas subterrâneas sob Erolano, centenas de outros ainda aguardam. A investigação está apenas começando e o mundo está observando.